Buenos días a todos. En mi condición de secretario general de ALADA, para mí y para Tatiana y para nosotros en ALADA, es un honor y es un placer tenerlos a ustedes aquí en Diálogos ALADA. Para nosotros, desde hace años, queríamos que ALADA Brasil participara activamente en las actividades de la asociación y nosotros no concebimos una ALADA sin la participación de Brasil. Entendemos que el idioma puede ser una barrera, pero teniendo idiomas tan parecidos que nos permitan entendernos mutuamente, es una pena que no hagamos mucho más. Entonces, para mí este espacio que organizaron Tatiana y André, creo que es este primer ladrillo que tendríamos que poner para construir los puentes que tenemos que construir entre la América lusófona y la América hispanoparlante. Puentes que ni siquiera, más bien, abismos que ni siquiera deberían existir. Entonces, creo que este tipo de actividades lo que hacen es acercarnos un poco a una academia en Brasil que es maravillosa y a la que no habíamos tenido acceso por múltiples razones, el idioma, una de ellas, ¿vale? Entonces, nuevamente, Tatiana, André, muchísimas gracias por organizar esto. Danilo, muchas gracias por tu presentación. Y sin más, le doy la palabra a André para que nos abra el espacio de hoy, ¿vale? Bom, como diretor da Alada Brasil, também só tenho a agradecer mais uma vez, Jerônimo, pelo convite, por todo o trabalho, por todo o suporte que você tem dado para a gente. A Tatiana organizando de forma primorosa isso aqui, né? Essas conferências, dando todo o suporte, dando todo o apoio, né? Jerônimo, você falou dos abismos que existem nos países, que bom saber que estamos construindo pontes, né? Que vão saber que nós podemos realmente viver juntos, né? Porque, de fato, a gente está tão perto um do outro, somos vizinhos, e, no entanto, nos falamos tão poucos e temos tanto em comum a compartilhar, a dividir, a trabalhar, né? Penso eu, inclusive, que até a barreira do idioma estamos a superar, né? Porque a gente consegue se entender aqui, isso é muito bom. Eu que peço desculpas por meu espanhol ser terrível ainda. Eu acho que eu consigo não passar fome, né? Mas eu prometo melhorá-lo para melhorar os nossos meios de comunicação. E quero agradecer também ao professor Danilo, do Unicilb, que está aqui para falar desse assunto quentíssimo, né, sobre jihadismo, um assunto que mexe com a história e com a política atual, um assunto absolutamente contemporâneo e indispensável, né? O professor Danilo, que eu tive a oportunidade de conhecer numa banca, e desde então estamos conversando, estamos aprofundando um diálogo aí, né? Danilo, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar esse convite, né? E ficamos à sua disposição. Mais uma vez, obrigado a todos. Então, inicialmente, bom dia a todos. Eu vou saudar inicialmente o querido professor André Bueno, agradecer, né, pelo convite, como também quero agradecer a Tatiana e ao professor Jerônimo. Me sinto honrado com a invitação, né? E me desculpo porque falarei em português. Então, eu vou fazer as minhas exposições aqui em português, né? E quero saudar o público que está conosco, inclusive professor Jerônimo, professora Tatiana, temos alunos meus aqui, a querida Raquel está aqui conosco, a professora no Rio Grande do Sul, em Direito, a professora Márcia Moy, né? Entre outros queridos amigos que estão aqui conosco, né? Então, a minha proposta aqui é falar do movimento jihadista. Um movimento político que é associado, mas não é propriamente sinônimo de jihad. Esse movimento jihadista necessariamente se evidenciou ao longo, né, do século XXI agora, com o problema, né, com o ataque às Torres Gêmeas, posteriormente à Guerra do Iraque, posteriormente ao ISIS. Mas eu quero mostrar para vocês que o movimento jihadista tem uma origem, vamos dizer, mais profunda. Ela, historicamente, tem seu início no século XIX
e nós vamos trabalhar com isso, né? Então, vamos lá. Primeiramente, quando nós falamos de Islã, nós não estamos propriamente abordando sobre uma religião. Nós estamos falando daquilo, e aqui trazendo, importando, vamos dizer, fundamentos teóricos de outros pesquisadores, filósofos, entre eles o Habermas. O Islã pode ser uma expressão de mundo da vida. Ele, na verdade, não apenas representa uma forma, uma expressão de crença, mas um conjunto complexo de valores que envolve o modo de vida privado, o modo de vida público. Então, não estamos falando só de um sentido transcendental, mas de um sentido de vida político e privado. E também é um fator determinante na organização de instituições, entre eles instituições políticas, não é? E aqui eu quero sempre fazer alguns paralelos a título de comparação, não é? Quando observamos no Islã clássico, não é? Existe uma ideia de uma conexão íntima com a Ummah, a comunidade, e com a própria divindade, com uma autoridade que age no espaço coletivo, no espaço comunitário, com dimensões políticas. Alá, ele pode ser tratado, né, a gente pode fazer um paralelismo com a visão no cristianismo e no judaísmo, com a ideia de Rex Deus, o Rei Deus. O Deus que é o Senhor do universo, o Deus que é o soberano do universo e, portanto, dessa comunidade, mas que seus desígnios, basicamente, se manifestam pela força da lei revelada. Então, eu estou falando do fiqh, do direito islâmico, do direito que tem como fonte revelada a Sharia, a fonte, disposta, melhor dizendo, em algumas fontes, uma fonte imediata, uma fonte prioritária, que é o Corão, o livro revelado, né, diretamente para Allah, para Muhammad, para Maomé. E, posteriormente, nós temos fontes complementares ou fontes imediatas, que seriam as hadis, que seriam novelas, seriam os ditos e feitos do profeta, então, registros de experiências de vida do profeta, que estão compilados hoje num livro chamado Riyadus Salim, o Jardim dos Virtuosos. E também nós temos, depois das hadis, e alguns autores confundem, e não pode ser confundido, com a ideia de suna. A suna é uma fonte, mas são os costumes. Os costumes construídos ao longo do tempo pela comunidade. E ciente que a comunidade é virtuosa e os desígnios de Deus perpassam por essa comunidade, os costumes são virtuosos e com grande valor moral e grande valor jurídico. E, posteriormente, a Suna, nós temos, não considero propriamente uma fonte, mas ele é um instrumento de uniformização de significados fundantes, que é a Ijma, que é o consenso, e, após isso, nós temos, basicamente, temos outras subsidiárias, mas basicamente essas duas, as Qiyas, a analogia, e a Ijtihad, que é o que nós chamamos, no mundo ocidental, de jurisprudência. Então, Deus se manifesta, Deus age pelo direito, e, obviamente, Deus agia por um líder arauto. Como isso aconteceu, por exemplo, no judaísmo, por meio do reinado davídico, Rex deu. Como aconteceu na comunitas cristiana, não é? Por meio do quê?
do imperador do Sacro Império Romano Germânico e do papado, né? Então, uma dúplice governança que falava, né, em nome do regente oculto, que era Deus. No caso do Islã, o profeta inicialmente era a voz, né? Era um instrumento de vocalização das vontades de Deus. E com a sua morte, né, 2 regimes políticos serão apresentados, inclusive, que serão características fundantes nas 2 grandes vertentes do Islã. Nós teremos, entre os chamados sunitas, o califado, ou o halifá, que vem de hilafá, que quer dizer representação, ou seja, pela suna e pela ijma, ou seja, pelo consenso da comunidade, pelos costumes da comunidade, eu elejo o representante do profeta, o hilafá, o califa, não é? O califa, que não é o representante de Deus, é o representante do profeta, que sucederá, então, o profeta nos desígnios. Isso eu estou falando, obviamente, no Islã clássico, né? No Islã clássico. E esse califa será constituído, né, por meio da consulta, né, do consenso, e, obviamente, sempre estará amparado, em tese, por 2 conselhos, que é o Conselho da Ijma, né, que é o Conselho do Consenso, que é o conselho composto por representantes da comunidade, e o Conselho da Ijtihad, que é o Conselho da Jurisprudência, composto por lideranças religiosas e lideranças da área jurídica. Então, a composição do califado era nesse sentido, né, de se governar em torno dessa estrutura. Enquanto entre os xiitas, né, Shi'in al-Ali, né, os partidários de Ali, a sucessão não era fundada na escolha, mas num ungido divino pelo sangue, por meio dos imãs, né, tendo como primeiro imã o imã Ali, que também foi califa ortodoxo e teve um trágico fim. Então, essa foi a estrutura tradicional. E, nesse sentido, nós temos que entender que, na lógica do Islã clássico, e ainda persevera-se isso, quando a gente fala de comunidade, a comunidade não estaria restrita à territorialidade, né? A ideia clássica que o Edgar Grande utilizava nos tempos de hoje, sobre a ideia de imperium, né? Então, o que é uma estrutura política que tem territorialidade fluida, porque, na verdade, a comunidade é uma composição de pessoas, é uma comunidade de fiéis. Então, onde encontrarmos muçulmanos, obviamente, encontraremos a comunidade. Isso é uma característica muito interessante no Islã, né? É uma ideia de comunidade, portanto, de uma interação existencial do indivíduo a serviço da comunidade e, portanto, a serviço de Deus. Não é à toa que, primeiro, Islã vem do quê? A palavra Islã significa submissão, muslim, submisso, né? Ou estou sujeito à autoridade do grande soberano que é Alá. E, portanto, o quê? Eu vivo os preceitos do Islã, eu vivo os desígnios de Deus, em função da construção de uma comunidade virtuosa. Eu sirvo, de alguma maneira, a comunidade. Ou seja, a minha reafirmação existencial está no coletivo, está no todo, né? Está no todo. E é por isso que, dentre os deveres do Islã, está a contribuição. Então, não tenho apenas deveres religiosos quanto à oração, quanto à ida a Meca, que é o Hajj, mas eu também tenho deveres com a comunidade, entre eles o dever de pagar o Azakat, que é a contribuição de 2,5 sobre todos os rendimentos anuais que o muçulmano angariou, né, ao longo do tempo,
que vai ser destinado para a chamada casa de benemerência ou casa de beneficência, que vai utilizar desses recursos para acolher aqueles da comunidade que não tiveram a mesma sorte, porque diz uma hadith do profeta que nenhum muçulmano dormirá tranquilo, ciente que seu irmão passa aflição, então é a lógica. E, obviamente, dentro dessa mesma perspectiva, eu tenho o dever de jihad. Jihad. O que quer dizer jihad? Jihad significa esforço. Então, nós temos que, primeiro, desmistificar essa ideia de jihad enquanto guerra santa. Jihad não tem, em princípio, nada a ver com guerra santa. Jihad é esforço. E nós temos dois tipos de esforço. O jihad al-sugra, que é o esforço menor, e o jihad al-kubra, ou al-kba, que é o esforço maior. O esforço maior seria um trabalho de aprimoramento do fiel, do muçulmano. Eu reconheço que, como criatura de Deus, como um ser humano, que busca a virtude pela Adalá. O que é Adalá? Pela justiça que advém de Alá, é o equivalente ao judaísmo, ao Sideca, né? No judaísmo, Adalá. Né? E que eu só consigo, né, perseguir esse senso de justiça pelo direito revelado, né, pelo fikr, da mesma forma que no judaísmo a gente fala de mishpach, né, o direito enquanto palavra revelada, né, enquanto palavra revelada, eu também reconheço que a minha limitação, a minha carnalidade, a minha mundanidade me expõe ao pecado, me expõe ao haram, me expõe às deficiências de caráter. Então, a minha vida será uma eterna luta na construção de o quê? De um perfil, de um caráter virtuoso. Esse processo é um processo que me acompanhará enquanto muçulmano até o final da vida. Então, eu devo ser um bom muçulmano. Isso não é fácil. Isso é fruto de uma luta. Isso é fruto de um esforço, que é o esforço maior. Então, nós estamos falando aqui de um preceito moral. Estamos falando aqui de um preceito moral com dimensões esotéricas, inclusive, né? Espirituais, transcendentais, que repercutem no mundo dos homens. Meninos, não tem como. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Seja o cristianismo, seja no judaísmo, seja no islã. Essa é uma lógica, né? O que abre-se aqui, abre-se aqui. O que fecha-se ali, fecha-se aqui. E ponto final, não é? Não é à toa que existem estudos que dizem que o cristianismo pós-cruzado, principalmente na região ibérica, sofreu forte influência do pensamento islâmico, né? Não só do judaísmo, entre eles o judaísmo cabalístico, mas do Islã também, né? E o jihad al-sugra, o esforço menor, é o esforço de defesa. É o esforço de defesa. Ou seja, entender que se a comunidade é um corpo uno, tawhid, unidade, né? Não é à toa que o quê? O primeiro preceito de fé no Islã é la ilaha illallah. Só há um Deus e este é Allah. Se há um Deus e este é Allah, todos estão unidos em torno de Allah. Então, a ideia da unidade, um corpo sólido sobre a égide do soberano Deus. Do soberano Deus. E aí, nesse sentido, eu disse a vocês também que, tendo muçulmano em qualquer lugar, eu tenho a comunidade ali. E se algum muçulmano é perseguido, é afligido pela sua fé, se sua fé está sendo causa de perseguição, causa de ameaça, causa de ofensa, causa de o quê? De ação belicosa, de ação armada, de ação violenta,
nenhum muçulmano pode dormir tranquilo ciente da aflição do outro. Então eu tenho o quê? Que agir em prol daquele que está sendo perseguido. Porque eu não estou lutando apenas pelo perseguido. Eu estou lutando pela comunidade de uma forma geral. Isso é o Jihad al-Sugra, que é tratado aos nossos olhos, né, dentro da tradição judaico-cristã, como a guerra santa. Isso é a guerra santa. Né? Então, isso é Jihad al-Sugra. Eu dou sempre um exemplo contemporâneo, André, de Jihad al-Sugra, que foi a guerra da Bósnia. A guerra da Bósnia, nós vimos um exemplo claro de Jihad al-Sugra. Quando nós tivemos, né, a descoberta do massacre perpetrado por servos ortodoxos, porque a causa aqui não era apenas a nacionalidade, mas a religiosidade, né? Servos ortodoxos contra bósnios muçulmanos, o famoso massacre de Srebrenica, né? Onde quase o quê? 50 mil pessoas, né, teriam sido massacradas. O que acontece? Quando isso é exposto, a comunidade muçulmana, ela se mobiliza. Países que até então são regionalmente antagônicos, Arábia Saudita e Irã, né? O expoente do xiismo de um lado, o expoente do sunismo wahhabita do outro, né? Quando eles percebem isso, ambos agem de maneira não conjunta, mas de alguma maneira com certa coordenação, avocando a Jihad al-Sugra, deixando aberto uma linha de crédito para o quê? Compra de equipamentos, compra de armas para a formação de brigadas muçulmanas que lutariam na Bósnia. E quem comporia essa brigada? Muçulmanos, Raquel, do mundo inteiro, do mundo muçulmano inteiro. Paquistaneses, egípcios, jordanianos, líbios, marroquinos, iraquianos, iranianos, sauditas. Essas chamadas brigadas muçulmanas foram uma tremenda dor de cabeça para a OTAN, inclusive, e para a ONU, porque elas eram conhecidas pelo seu ímpeto, né? Seu ímpeto, vamos dizer, aguerrido. Eles tiveram que sofrer uma intervenção e um desmonte. Mas a causa era o Jihad al-Sugra. Então, essa ideia de Jihad al-Sugra não vai, em princípio, ser associado ao que o ISIS fez, ou que o Al-Qaeda fazia. Eles usam o argumento do Jihad, mas, basicamente, nós temos que entender que quando nós falamos de guerra de resistência dentro do Islã, existe no próprio Corão preceitos éticos dentro dessa própria jihad. Preceitos éticos e jurídicos. Então, por exemplo, tanto no Corão quanto em Hadis, diz-se claramente, primeiro que, dentro da comunidade de fiéis, eu não tenho só muçulmanos. Eu tenho também o que? Não muçulmanos, que são o que deveriam ou são protegidos pela ordem política e jurídica muçulmana em vigor, desde a época do califado. Então, nós temos as chamadas o quê? A casa do livro, a Al-Kitab, que são os cristãos e judeus, que vivem o quê? Dentro da comunidade. No subcontinente indiano, ao longo da presença o quê? Mongol-muçulmana, nós tínhamos hindus, né? Nós tínhamos budistas. E eles eram considerados o quê? De alguma maneira, estou usando aqui uma linguagem sempre comparativa, né? Ocidentalizada, porque nós somos frutos disso, né? Eles, os não muçulmanos considerados protegidos, cidadãos que têm algum estatuto de proteção, são chamados de
Ahal Zimá, é a casa do contrato, ou seja, são os dzimis, os cidadãos por contrato. Então, todos aqueles não muçulmanos que reconhecem a autoridade política do Islã no espaço da Ummah, em contrapartida, recebem titularidade de direitos, né? Recebem uma cadeia de titularidades de direitos. Claro que esses direitos não são plenamente equivalentes aos cidadãos muçulmanos, aos balagh, né? Entre eles não podem assumir todo e qualquer cargo político, por exemplo, cargos políticos majoritários de decisão geral, eles não podem, mas eles vão ter o quê? Direitos patrimoniais, liberdade religiosa e alguns o quê? Direitos de representação, de serem representados e, obviamente, o quê? De se fazer representar, direito de voto, né? O que o John Expósito, também grande estudioso do Islã, chamava, né, de pluralismo fraco. Então, essa é a lógica. E, quando eu estou falando de jihad, al-sugra, nem todos são meus inimigos. Nem todos são meus inimigos. É aquele que me persegue que é meu inimigo. O civil inocente, não. Tanto que há um preceito muito claro, seja nas hadiths, seja no próprio Corão, que aborda o quê? A ideia da proteção em linhas gerais. Roberta, em linhas gerais, Márcia, ao quê? Em linhas gerais, a ideia dos órfãos, viúvas e inocentes. Então, o muçulmano em estado de jihad não pode perseguir inocentes, não pode perseguir crianças, não podem perseguir idosos, não podem perseguir o quê? Viúvas. Tanto que há inúmeros momentos de jihad em que, em Hadi, o profeta Muhammad obriga que seus o quê? Soldados, os seus comandantes, se casem com viúvas e que acolham os órfãos. Acolham os órfãos. Né? Inclusive, é uma das justificativas da poligamia no Islã. Não existe estado de bem-estar social numa sociedade que prevalece o patriarcado, né? O provedor poderá ter mais de uma mulher sob o compromisso do quê? De manter essa mulher. Nós temos que entender uma realidade, Raquel, pretérita. Não estamos falando dos dias de hoje, estamos falando de algumas tradições, né? Isso não deve gerar grande, grande alegria, né, para a condição de gênero nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje. Então, essa é a lógica. Então, por que eu estou te falando isso? Porque nós vamos daqui a pouco falar da flexibilização da ideia do jalahliya. O que é o jalahliya? É o quê? É o apóstata, é o falso muçulmano, é aquele que trai o Islã, dizendo ser muçulmano. Então, o inimigo é aquele que persegue o Islã e é aquele que se diz muçulmano, mas conspira contra o Islã. Então, aqui está o foco do quê? Do jihad, né? Do esforço menor. Esse é o ponto. Então, entendido o que é o esforço maior, o que é o esforço menor, então eu gostaria de falar para vocês sobre jihadismo. O jihadismo, meus amigos, é um movimento político de insurgência que tem seu início de desenvolvimento teórico no final do século XIX. Ou melhor, na segunda metade do século XIX. Por que, dentro desse contexto? Nós temos que lembrar, e aqui é importante nós o quê? Estabelecermos esses marcos temporais, que a presença ocidental vai ser um fator determinante no desenvolvimento do jihadismo. Então, no século XIX, nós vamos ver a presença ocidental
pelo colonialismo tardio e pelo neocolonialismo, imperialismo, na Ásia Central, no Extremo Oriente e na África, basicamente. E aqui eu quero dar atenção a uma lógica. Eu sempre falo isso, André. A modernidade é a filha bastarda do cristianismo. Então, nós vamos perceber que, na modernidade, naquilo que nós chamamos mundo de vida moderno, e aqui eu estou primando inicialmente em tratar sobre a lógica da modernidade de primeira geração, modernidade liberal, modernidade iluminista. Nós vamos ver o quê? Uma apropriação de tradições que são propriamente da o quê? Da tese cristã. Uma lógica, por exemplo, de apropriação de um sentido de pluralidade, no sentido de autonomia, no sentido de autenticidade, né? Nessa ligação entre uma razão divina, um logos divino, com o homem num processo de emancipação, de controle da natureza. Só que o que nós vamos perceber na modernidade? Essa lógica de emancipação, de pluralidade, de racionalidade, vai se sujeitar à secularização, à lógica da secularização, que vai possibilitar, dentre outras coisas, a revolução científica. Vai ser a base, né, do pensamento moderno. Então, a modernidade tem um tripé, que é emancipação, pluralidade e secularidade. Tanto que todos os direitos fundamentais, né, da ocidentalidade rodam em torno disso. O que é dignidade a não ser o direito de autenticidade? O que não é liberdade a não ser a liberdade, né, e a aquisição de propriedade? O que é a pluralidade a não ser a igualdade no direito? E aí as várias dimensões de igualdade. E tanto o cristianismo, Raquel, quanto o quê? Quanto a modernidade que nasce da tradição cristã, mas nega o cristianismo pela secularização, eles têm o quê? O mesmo problema, que é o problema que também tem no Islã. E esse é o elemento de tensionamento. O ímpeto universalista. Eles acreditam numa ideia do quê? De verdade absoluta, no qual quem é o quê? Moderno carrega essa o quê? Essa atribuição de ser o guardião e o difusor da verdade, né? De uma verdade o quê? Enquanto modo de vida, né? Enquanto modo de vida, e uma vocação civilizacional. Eu nunca deixo de citar aqui aquela obra de Kant, A História Comum de Todos os Homens, onde ele fala que a vocação da Europa é civilizar. A Europa iluminista é civilizar. Civilizar. E é nesse contexto que nós vamos justificar um novo quê? Expandir de poder europeu sobre territórios globais. Estou falando aqui especificamente do Império Britânico, estou falando aqui o quê? Do Império Francês, mesmo tendo que a República, ele tinha um ímpeto imperial na África, no norte da África, na África subsaariana, na África Central e assim por diante. E aí nós vamos perceber uma imposição, né, de um modo de vida e uma lógica de inferioridade, seja étnica, seja cultural. E é aqui que começa a colisão com o Islã e começa o quê? A formação daquilo que chamaremos de jihadismo. Na lógica ocidental, aquilo que não é ocidental, aquilo que não é moderno, aquilo que não é eurocêntrico, é sinônimo de atraso. A vocação da Europa, enquanto baluarte da modernidade liberal ou modernidade iluminista, é o quê? Levar a civilização a esses povos.
Enquanto essas pessoas não estiverem propriamente civilizadas, e mesmo civilizadas estando, eu estou falando o quê? Dentro dessa lógica de dominação, eles serão inferiores. Imagina, uma coisa é falar de inferioridade dentro de uma abstração ou dentro do meu território. Outra coisa é falar de inferioridade do outro no território do outro. E é nesse sentido que nós vamos perceber o quê? Que pipocarão, né? Pipocarão. Por exemplo, em 1857, a revolta dos cipaios na Índia. E não é à toa que eu estou falando desses movimentos, tá? A revolta dos cipaios. A revolta dos cipaios, lembrando sempre, o Império Britânico já estava presente desde o final do século XVII, início do século XVIII, no subcontinente indiano. O Império Britânico, reconhecidamente, no século XIX, declara, né, a Índia como parte, né, do Império, tanto que a Rainha Vitória é coroada imperatriz, né, do subcontinente indiano, rainha do Reino Unido, imperatriz da Índia, é o nome dos títulos. E, obviamente, né, o que a gente percebia é que toda a estrutura de segurança e poder tinha como recurso o uso de contingente local, indiano. Tínhamos batalhões indianos, muitos esses, e aí eu não estou falando de Índia e Paquistão, estou falando de Índia enquanto subcontinente, não existia divisão ainda de Paquistão e Índia, nós sabemos disso. E nós tínhamos o quê? Dentro desses pelotões, pessoas de origem indiana que professavam a fé islâmica. Eram muçulmanos. Eram muçulmanos. E aí o que acontece? Tivemos uma crise na época de fornecimento de óleo de baleia. Olha onde eu vou chegar. De óleo de baleia. Por que óleo de baleia? O óleo de baleia era usado para muitas finalidades, Márcia. Entre elas, lubrificar as armas. Pela falta de acesso, o Império Britânico adota o uso de banha de porco. O que os muçulmanos do pelotão indiano fazem? Não, nós não vamos fazer isso. Isso por quê? Fere os nossos preceitos de fé. E isso é associado Raquel, Christian, André, Tony, Jerônimo e tantos outros que aqui estão. É associado à inferioridade, atraso. Nossa, estão ainda preocupados com essas questões de fé, não tocar em porco, não tem nada a ver. Só que os britânicos, diante da resistência dos o quê? Dos aquartelados, eles começam o quê? A aprender e a usar o quê? De penalidades físicas exemplares. Isso, em vez do quê? De suprimir, vai ser o quê? O barril de pólvora para a explosão da revolta dos cipaios. Ou seja, dentro das forças armadas britânicas locais, Raquel, eu vou ter o quê? O quê? Forças insurgentes que querem o quê? O Império Britânico fora. Porque ele é uma ameaça contra o Islã. Querido Luiz Fernando, satisfação te ver, meu nego. Né? Então, essa é a questão. É a questão. Aí o que nós vamos perceber também? Já desde 1830, no norte da África, nós vamos ter uma postura o quê? Colonialista, já pré-imperialista, de imposição de valores dos franceses sobre os povos colonizados no norte da África. E aí o que vai acontecer, meus amigos? Surgirão o quê? Focos de resistência em torno de uma liderança que é considerada, dentro da comunidade muçulmana local, como uma liderança militar ungida, que é o Mahdi. Daí que vem o termo, pessoal, Mahdismo. Mahdi. Então, nós vamos ter o quê? Aliás, o Mahdismo, pessoal, é uma crença que é muito próprio do xiismo. Tanto que era o Imam Mahdi,
Mahdi quer dizer, de alguma maneira, o pacificador. O imã pacificador. É aquele que vai lutar pela pacificação do espaço, defendendo a causa islâmica. Só que isso vai ser apropriado pelos sunitas também. A lógica de acreditar que Deus, né, o soberano Deus, mandará alguém que irá lutar pela causa do Islã, o Mahdi. Isso vai acontecer em 1830 na França, como também vai acontecer em 1880, meus amigos, em 1880, no Sudão, na região do Sudão e Tchad, com a resistência sudanesa contra os britânicos. E também na região central da Ásia. Estou falando de um lugar que vocês não conhecem, nunca ouviram falar, que nunca foi problema para o quê? Para o Ocidente, ou para os europeus e o quê? Norte-americanos, chamado Afeganistão. O Afeganistão foi objeto de disputa ao longo dos anos de 1850 para frente entre Império Russo e Império Britânico, e ambos o quê? Sofreram resistências fragorosas, né, em relação às coalizões tribais, às coalizões étnicas, em torno do Islã, inclusive, afegãos contra o quê? A presença imperial. Contra a presença imperial. Tanto que esse problema vai ser um problema britânico de 1850 até 1918, quando o quê? Os britânicos saem definitivamente do Afeganistão e o Afeganistão formalmente se torna um país independente em torno do quê? De uma monarquia. Que vai cair, né, a posteriori, quase o quê? 60 anos depois. E isso vai culminar outros problemas que depois eu vou falar. Então, o que acontece? São esses eventos que inspirarão um professor, que será o ideólogo, chamado, pessoal, Jamal al-Din al-Afghani. Ele é o pai teórico do jihadismo. Ele é o pai teórico do jihadismo. Ele vai se utilizar de elementos escatológicos para criar uma lógica de resistência contra o imperialismo europeu. Fundado no quê? Nessas experiências que eu trouxe para vocês. O que o Afghani defendia? Ele defendia que, na verdade, as potências imperiais tinham uma missão, que era destruir o Islã. Então, existiam dois modelos de vida. Um modelo de vida fundado na Umá, na Tawhid, na primazia do Fiqh, como fonte a Sharia, tendo como soberano o quê? Alá. Então, esse é o sistema universal de verdade que deveria estar o quê? Se espalhando pelo mundo, mas pelo contrário, está sendo oprimido por uma lógica que o quê? E aí ele vai se reportar isso, uma lógica cruzada, lá das cruzadas, ó, esses o quê? Esses falsos, né, homens da virtude, na verdade, o quê? São povos, homens, instituições a serviço de Shaitan, de Satã, do mal. Então, ele se utiliza de uma lógica maniqueísta, escatológica, onde ele vai falar, na verdade, o que nós estamos vendo aqui é algo que está o quê? Ligado ao mundo do transcendental. Como assim? Ele entende que a luta entre o bem e o mal sempre aconteceu, está acontecendo e nunca terminará. Só terminará com o final dos tempos. E essa lógica entre a luta entre o bem e o mal, entre Shaitan e o quê? E Alá, se manifesta no imperialismo europeu. O imperialismo europeu é o instrumento
de opressão do Islã. Então, o inimigo são os impérios e os povos desses impérios. Mas não são só eles. Todos aqueles que aceitam viver sob domínio desses impérios também são inimigos. Aí são o quê? Os Jalahliya, os apóstatas, que serão também considerados inimigos. E aí, qual é a lógica? Eu tenho que assumir que, como muçulmano, eu sou soldado dessa guerra cósmica, dessa guerra que transcende gerações, que começou antes de mim e continuará depois de mim. E eu tenho que lutar pela causa de Alá, não apenas resistindo nos meus espaços. Eu tenho que combater o inimigo aonde ele estiver. Então não é o quê? Na jihad originalmente, a resistência o quê? Estava localizada numa o quê? Circunscrição comunitária. Uma comunidade que está sendo perseguida. Agora não. Aonde eu tiver o Império Britânico, lá está o inimigo. Lá eu estou legitimado ao quê? A confrontá-lo. Então você está vendo o quê? Uma lógica de conflito que transcende territórios, que o quê? Que não tem restrição propriamente étnica, comunitária, local, e transcende ao tempo. Na verdade, é um conflito cósmico e escatológico. Isso é o jihadismo. Então, ele é uma lógica de guerra transtemporal, que não tem tempo para terminar. O tempo para terminar é o triunfo de Alá. É o triunfo do Islã. E isso perpassa não pela expulsão do opressor, mas pela aniquilação do opressor. Que é uma luta contra o mal. Então, é por isso que eu falei, ele é um ideólogo. O jihadismo é uma ideologia. E ele vai justificar isso no mahridismo, no mahridismo afegão, no mahridismo sudanês, e outrora na guerra dos cipaios, na revolta dos cipaios. Então, entendido isso, o segundo momento é o momento da presença europeia, então é a fase tardia do imperialismo, após o quê? Após a derrota do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial. Então, aqui já estamos entrando o quê? Nos anos, e eu vou colocar um termo aqui, não acho que eu estou equivocado, eu vou dizer o porquê. Então, nós começamos a ver aí uma lógica, né, de ação, de presença europeia, militar e política no Oriente Médio, a partir de 1916. Com o Pacto de Siquet-Picot, o acordo entre britânicos e o quê? E franceses, que após a derrota do Império Otomano, os europeus, diga-se, britânicos e franceses, dividiriam o Oriente Médio entre eles. Então, nós vamos o quê? Ver os britânicos incitando insurgência, inclusive entre os árabes. Então, lembre-se, né, da famosa história de Lawrence da Arábia, espião britânico, que incita os árabes em torno de Faisal, mas também o quê? Fica com o pezinho ligado ao quê? A família Saud, na Arábia Saudita, o que hoje chamamos de Arábia Saudita, a Arábia do Saud, né? Do Saud. E nós vamos o quê? Perceber que o quê? Essa presença se fará com a derrota do Império Otomano, que vai acontecer em 1918. Em 1922, teremos o Tratado de Sèvres, que é a Versailles dos otomanos, né? Versailles
é para os alemães, você vê para os otomanos e, posteriormente, em 1924, o fim do Império Otomano e a criação da República Secular da Turquia, né, sob inspiração de Ataturk, no qual a sua Constituição é inspirada na Constituição francesa e o seu Código Civil é inspirado no Código Suíço. Tudo a ver com a cultura local, né? Tudo a ver com as tradições, né? Tudo a ver com as tradições. E aí o que nós vamos perceber? Que nós vamos ver uma presença efetiva, né, no Oriente Médio. Vamos ver que regiões como Palestina, que hoje é Israel, Jordânia, Kuwait, Iraque, países do Golfo, ficam sob controle dos britânicos. Líbia e Síria ficam sob o quê? Controle dos franceses. Iraque se torna um estado títere, né? Um estado tutelado pelos britânicos, tanto que o tal Faisal, que acreditava que ia ser o quê? Rei dos árabes, vai ser rei do Iraque, depois vai ser deposto. E o Irã fica sob gestão dúplice dos russos, dos britânicos, com, inclusive, o quê? Alguma participação, né? Alguma influência norte-americana, tudo em torno, pessoal, obviamente, do gás e do petróleo. Aqui eu estou falando também que a motivação da presença europeia aqui sempre é econômica, sobre uma justificativa civilizadora. Como diria Winston Churchill, né? Eles estão lá para levar a democracia. Depois nós vamos ouvir o quê? Né? Alguns anos depois, da boca de um presidente americano, né? O George W. Bush, que os americanos estão levando as liberdades. Então, essa é a lógica, né? Então, sempre a vocação civilizadora, né? Civilizadora. E então nós vamos o quê? Perceber que essa presença vai gerar, obviamente, essa lógica de hierarquização do dominador sobre o dominado e uma frustração entre os muçulmanos. E surgirão movimentos de insurgência política, até então não violentas. Então, eu estou falando, né, de movimentos que nós associamos ao chamado neocalifismo, ou seja, a grandeza do Islã virá com a restauração do quê? Dos seus fundamentos originais, inclusive os seus fundamentos políticos. É do neocalifismo, André, que inclusive surge o quê? No Egito, sob liderança, né, de um professor também, a chamada Irmandade Muçulmana. Irmandade Muçulmana. Inclusive, as ações de insurgência, Raquel, se fazem por ações de assistência. Ou seja, eu não preciso da máquina imperial, eu não preciso da máquina política do estrangeiro. Nós nos autodeterminamos coletivamente. Então, essa é a lógica. Claro que nós também vamos ter os camisas negras, né, otomanistas na Turquia, entre outros movimentos. Só que esses movimentos se tornam mais o que intensivos a partir do pós-Segunda Guerra, né? Com o drama judeu. Quando o quê? O Holocausto se escancara e o Ocidente vai buscar uma solução sob a sua lógica universalista, né? Inclusive com apoio americano, com resistência inglesa, de se criar o Estado de Israel. Da mesma forma, nós vamos ter também movimentos internos dentro do próprio espaço islâmico. Então, eu estou aqui falando do Egito como parte de um Oriente Médio, porque é um país que se integra naquela região. Nós vamos ver o quê? Uma ideia inspirada
numa modernidade, mas não mais numa modernidade liberal, mas numa modernidade contra-liberal, seja de índole nacionalista, seja de índole coletivista, própria do quê? Do pensamento marxista, que vai o quê? Forjar uma ideia de unidade de nação em torno da língua e vai primar pela ideia de secularização como forma de grandeza. Eu estou falando do panarabismo. E o panarabismo, que nasce como um movimento de insurgência paralela à Irmandade Muçulmana, se torna antagonista dela, porque o quê? Os fundamentos são diferentes. A ponto de sua maior liderança, que ascende ao poder, Coronel Gamal Abdel Nasser, irá perseguir esse movimento ao longo de toda a sua vida política. Toda a sua vida política. Então, o primeiro ponto que eu quero levantar é que as insurgências começam a se desenvolver e começam a tomar uma conotação violenta depois de 47. Mas vocês vão ver um movimento de insurgência violenta, inclusive o quê? Não só fundado numa lógica de guerrilha, mas uma lógica de terror. E qual que é a diferença entre aqui a filosofia de guerrilha e a filosofia do terror? Porque mesmo na guerrilha, o inimigo é o contingente armado da parte adversa. Ou seja, o inimigo é aquele que está fardado. O inimigo é o burocrata. Não é propriamente o civil. No terror, o inimigo se torna o civil. Como uma forma, o quê? De desmobilização social. É uma forma de você implementar o medo para que o quê? A própria sociedade busque o quê? Desmotivar as ações do seu Estado contra esses movimentos insurgentes que tomam posturas aéticas. Então, essa é a questão. É a lógica do terror. Então, insurgência fundada num pensamento neocalifista. Crescimento de movimentos, o quê? Não só de guerrilha, de insurgência militar, de guerrilha, porque eu não posso falar de guerra regular. Imagina uma Palestina, os movimentos palestinos. Eu não tenho um exército palestino, entendeu? Então eu vou ficar o quê? Criando movimentos de insurgência de guerrilha, onde eu vou contra o quê? De forma o quê? Utilizando o elemento surpresa, atentar contra o quê? Contra a integridade das forças militares ou das forças políticas, o quê? Israelenses. Mas aqui o quê? Eu estou indo além. Tem que desmotivar por meio do quê? Da cultura do medo, atingindo o civil por meio de meios violentos, muitas vezes antiéticos ou aéticos. Muitas vezes não. De característica ética, de característica antiética. Então, essa é a lógica. Temos também que entender, eu estou fazendo um panorama, eu tenho que, o tempo já está urgindo, eu tenho que dar uma sintetizada. Então, o que eu quero que vocês entendam? Nesse mesmo período, nós vamos testemunhar a questão da Guerra Fria. Então, nós vamos ver, a partir da década de 50, aquela presença europeia que, o quê? Que se fez, o quê? Firme na década de 20, 30 e 40 no Oriente Médio, vai o quê? Vai se retirando em nome do quê? Do surgimento de organizações estatais, de países com uma índole secular, sob inspiração ocidental, especificamente no Oriente Médio, durante um longo tempo, sob índole pan-arábica, sob índole secular autoritária. Nós vamos perceber também que, dentro de um aspecto global, nós vamos estar o quê? No meio de uma Guerra Fria, onde esses países estarão ou sob apoio dos americanos, dos norte-americanos, ou sob apoio dos soviéticos, da União Soviética. Então, nós vamos trabalhar com o quê? Com esses países, nós vamos testemunhar uma ação soviética e americana nessa região, onde a cerne é Israel, que é a grande representação o quê? Americana, dentro de uma lógica de guerra proxy.
de guerra por procuração. Os soviéticos e americanos vão agir, né, por meio desses braços locais, né? Vejam as sucessões de guerras que nós tivemos, o quê? Né? Na região de Israel, né? Guerra, né? Guerra dos 6 Dias, Guerra de Yom Kippur, né? E, entre outras. Então, nós vamos ver essa questão. E aí eu quero voltar à lógica de um tensionamento de modelos modernos dentro de um aspecto global. De um aspecto global. De um lado, soviéticos e sua internacional comunista, falando de um universalismo moderno contra-liberal, de índole marxista. E do outro lado, a lógica do quê? De uma universalização de modelo liberal. Aí é por isso que nós temos várias tradições políticas dentro dos Estados Unidos, né? Tradição jacksoniana, hamiltoniana, jeffersoniana, entre outros, né? Wilsoniana. Então, nós temos que, o quê? Que perceber aqui que eu tenho o tensionamento de dois modelos modernos universalistas, um liberal, outro contra-liberal. E isso vai repercutir o quê? Nos países periféricos. E na presença dessas potências nesses países periféricos. É importante também salientar que os americanos, desde 1941, após o Tratado do Atlântico com os ingleses, firma um pacto com os sauditas. O Pacto Saudita-Americano, em que os sauditas afiançam aos americanos a garantia energética necessária, petróleo, para os americanos, não só na Segunda Guerra, mas ao longo da sua ascensão enquanto potência, enquanto os americanos afiançam a manutenção de poder dos sauditas dentro do seu território. Só que eu digo que é o quê? É um pacto meio mefistotélico. Porque os sauditas possuem uma ideia, quando eu falo dos sauditas, a família Saúde e toda a sua aristocracia e sua liderança político-religiosa. Eles defendem a ideia de um universalismo, de um modelo de sunismo, que é um modelo ortodoxo, que é um modelo wahhabita. Wahhab. Muhammad al-Wahhab. Sempre foi íntimo da família saudita desde o século XVII, né? Ele foi o quê? Ele foi o líder religioso que inspirou o patriarca dos sauditas lá no século XVII, e esse movimento é um movimento até hoje defendido entre os sauditas, né? Entre os sauditas, de uma ortodoxia fundada numa visão tanto duvidosa da imutabilidade da Sunna. Mas o que eu quero que vocês entendam? Os sauditas foram aliados e são ainda aliados estratégicos dos norte-americanos, inclusive na Guerra Fria. E nós temos que lembrar que na década de 70, meus amigos, novamente os russos se voltaram para a Ásia Central. Para a Ásia Central. E esse problema chama-se Afeganistão. Então, havia um governo pró-soviético que foi derrubado, houve um pedido de socorro em 78, e aí o quê? Os soviéticos socorrem, invadem e caem no seu Vietnã particular. Né? E eles vão sofrer a resistência dos mujahidins. Os americanos chamavam na década de 80 e 90 de Cavaleiros da Liberdade, mal sabiam eles. E esses mujahidins eram compostos não só por afegãos, mas eram compostos também por muçulmanos de todas as partes do mundo, fundado na ideia de jihad. Só que agora, esse paradigma de jihad muda. Não é o jihad tradicional, é o quê? É o ressurgir do pensamento jihadista. Eu não estou apenas preocupado em expulsar os soviéticos de lá. Os soviéticos, como os americanos, são a representação do Império do Mal.
São a expressão da força malévola de Satã contra o Islã. E nós temos que destruí-los. Entre os mujahidins estava lá quem? Um jovem saudita, que depois vai nos dar muita dor de cabeça, chamado Osama Bin Laden. Ou Muhammad al-Zarqawi, que foi o chefe do Al-Qaeda no Iraque, jordaniano. Só que este o quê? Este jihadismo, ele toma uma força e vigor retórica por meio de grandes o quê? Teóricos do século XX do jihadismo. Que é um mentor de uma fase de radicalização da Irmandade Muçulmana, André, que chama Said al-Tab. E o quê? No Paquistão, nós vamos ter o quê? Abu Maudud. Esse teórico ele é tão importante no Paquistão que o quê? Grande parte do exército paquistanês ainda se inspira nas ideias dele, o maududismo. E ambos começam a relacionar o Ocidente liberal, representado pelos americanos, e o Ocidente contra-liberal, representado pelos soviéticos, como exemplo de decadência, instrumento do mal e causa para o quê? Destruição do Islã. O então retorna à lógica da guerra cósmica. E é nessa perspectiva que certos movimentos de insurgência se desenvolverão. Então, vocês notam, por exemplo, que o Al-Qaeda, a rede, ele trabalha com uma ideia de resistência que não se restringe a um espaço. O inimigo está em todo lugar, inclusive no falso muçulmano. Então, atentados no Paquistão, atentados no Egito, atentados na Espanha, atentados nos Estados Unidos, atentado na Inglaterra. Atentado na Inglaterra. Como também nós vamos perceber que um movimento, que também é um movimento de insurgência, e detalhe, viu? O Al-Qaeda só toma força e vigor com a Guerra do Golfo, quando os americanos assentam suas forças na Arábia Saudita, território onde o quê? As duas cidades sagradas estão dispostas. Começa aí o grande jihad. Não importa se os americanos estão lá para auxiliar os sauditas. São os cruzados na terra de Allah, na terra do profeta. Então nós vamos o quê? Agora, não só combater o inimigo onde ele estiver, mas o inimigo também é o falso muçulmano, é o Jalahiliya. Esse é o fundamento motriz do Al-Qaeda. Como o ISIS é resultado desses o quê? Da confluência de dois momentos. O ISIS é o quê? O resultado da inépcia da Irmandade Muçulmana de conduzir a dita Primavera Árabe. Já estou terminando, André. A dita Primavera Árabe. A dita Primavera Árabe. E do outro lado, a invasão americana no Iraque, que gera um sentimento de insatisfação e de opressão contra o Islã. Não é à toa que chama-se ISI, Estado Islâmico do Iraque do Levante. Levante é a região da Síria. Então é a presença russa e não sunita na Síria e a presença americana no Iraque. Isso vai justificar que uma liderança oriunda, fruto do discipulado do Mozarcaui, que é o quê? Que é o Abu Bakr al-Baghdadi, crie a chamada o quê? O ISIS, que vai trabalhar com a lógica também o quê? Do jihadismo, semeando terror pelo continente europeu, pela Rússia e pelos Estados Unidos. Então, esses são os fundamentos do jihadismo, que repercutem até os nossos dias. Está o quê? De alguma maneira arrefecida nos últimos tempos, mas é uma caixa de Pandora que pode ser aberta a qualquer momento. Então,
Peço desculpas pelo delongar, é muita informação, André. Eu tentei ser o mais objetivo possível e agradeço a paciência de todos vocês. Obrigado. Não, na verdade ficou ótimo. Foi uma explanação bastante esclarecedora para que a gente possa perceber não só o nosso desconhecimento em relação a essa parte do mundo, né? É impressionante como a gente ainda consegue achar que o Oriente é qualquer coisa igual entre Israel e Japão, né? Sim. Quando são movimentos de ideias completamente distintos, né? Mas, assim, como salientar uma coisa muito interessante que você chamou a atenção, é de que os Estados Unidos e União Soviética deveriam, ou pelo menos se propõem a ter, experts em planejamento estratégico, em política, em estudo de cultura e etc. e tal. E é impressionante que os americanos cometeram os mesmos erros que eles cometeram no Vietnã e que os russos cometeram no Afeganistão quando eles entraram lá, né? Eu lembro de um filme recente do Brad Pitt, né? Que ele faz o papel de um oficial que vai no Afeganistão, e é muito interessante porque ele diz justamente isso: não, nós vamos lá dar um jeito, né? Nós vamos lá resolver o que os russos não fizeram, né? E assim, o que faz parte, na verdade, de duas coisas que você colocou muito bem aí, que são, primeiro, uma cultura essencialmente ocidental de achar que está no topo de um mundo imaginário, né? E a segunda, partindo desse princípio que você está no topo imaginário, tudo que vai acontecer adiante é decidido pela sua força e vontade. Não é, né? O fato do Irã, da Arábia Saudita se colocarem como protagonistas no Oriente Médio mostra que a capacidade de intervenção dos países ditos ocidentais, leia-se mais propriamente europeus e americanos, é muito limitada, muito mesmo. Sim. Agora, eu, antes de abrir para as possíveis perguntas, eu mesmo queria fazer uma pergunta aqui, né? Você colocou uma coisa bem interessante de como esse jihadismo atual tem uma relação direta, inclusive, com o arabismo, né, que é um movimento cultural e filosófico muito próprio da Arábia Saudita, né? Mas o que mostra, pelo menos dentro da minha perspectiva, e é aí que vai a minha pergunta também. Então, isso quer dizer que dentro da própria Arábia Saudita há uma cisão, vamos dizer assim, em termos de ações políticas e ideológicas, né? Porque há um Estado saudita que é eminentemente pró-americano, né? Mas há uma sociedade saudita que é muito mais complexa, primeiro, porque ela tem um problema sério com os imigrantes do mundo árabe que estão dentro da Arábia Saudita trabalhando, né? A Arábia Saudita, de uma forma ou de outra, tem sido base para muitas madraças que formam pessoas que vão atuar depois em ações jihadistas, né? Isso também, eu estou me remetendo a filmes hoje, mas é porque eu lembrei do Siriana, né? Aquele filme que é muito bacana sobre essa questão de petróleo, de como, né? Enfim, você vê, assim, claro, e eu acho que você colocou isso também, né? Já existe uma diferença dentro do próprio mundo islâmico, né? Ou seja, ele não é um conjunto monolítico, muitos expertos ocidentais, tipo Daniel Pipes acha, né? Não é um conjunto monolítico, há diferença entre eles, mas dentro da própria Arábia Saudita, você vê também essa questão, ou seja, a Arábia Saudita não pode ser entendido como um país ou uma cultura só, né? Existem essas dissensões, existe um conflito entre o próprio Estado na Arábia Saudita e essas correntes de jihadismo ali dentro. Como é que você vê isso? Então, primeiramente, eu digo a você, André, que a Arábia Saudita é um país per si só de contradições políticas. Então, veja só, quando a gente fala da família Saud, né, ela não é uma família composta por um núcleo restrito. É o quê? É um clã, é uma dinastia gigantesca, aonde o quê? Os integrantes têm, de alguma maneira, alguma voz. É como se fosse uma aristocracia dentro da aristocracia. Isso é uma lógica. Segundo, existe, claro, né, dentro das estruturas de poder saudita, grupos, vamos dizer, tolerantes. Entre eles, olha quem eu vou citar, André.
Mohammed al-Salman, aquele que picou o jornalista. Ele é considerado um moderado entre o quê? Entre esses sauditas. Mas lembrando, André, basicamente, a família saudita sustenta o seu poder, é por isso que é Arábia dos sauditas, Arábia dos saúdes, ele sustenta a sua legitimidade numa lógica ideológica de purismo religioso, fundado no arabismo. E olha só, André, eles, inclusive, não só desenvolveram ali parte substancial, desenvolveram madraçais que o quê? Que incitaram o aprimoramento, como perseguiram a Irmandade Muçulmana no Egito. Um dos principais agentes da derrota da Irmandade Muçulmana na Primavera Árabe foram os sauditas, que incentivaram os movimentos de resistência salafista, que é um sunismo muito avesso da Irmandade Muçulmana, muito avesso, e incitaram, financiando o próprio ISIS. O ISIS tem um fundamento arabita. Inclusive, não sei se você lembra daquele problema que aconteceu das armas químicas, que foi um drama de vendo crianças sendo, né, morrendo. Mas não sei se você lembra que depois de uma investigação americana, a história se arrefeceu. Os próprios, sírios falaram, isso não é responsabilidade minha. Investiguem quem foi realmente o responsável. E o quê? O Vladimir Putin falou, o serviço secreto russo está à disposição. Sabe qual era a tese? Os árabes, wahhabitas, financiaram compra irregular de arma química, que o quê? Que os sírios perderam o controle. Foram mexer, detonaram e tentaram jogar a culpa no inimigo. Depois isso o quê? Não foi desmentido, foi esquecido. Então a Arábia Saudita é um país de contradições, é um país fechado, mas é um país que se apresenta como guardião do sunismo puro. E é essa lógica também do dito moderado Salman. Essa lógica de discurso, na verdade, mostra que, ao contrário do que muita gente supõe, a Arábia Saudita não quer ser um país só exportador de petróleo, quer ter protagonismo no mundo. Né? Claro. Isso que é uma coisa assim, que as pessoas ignoram redondamente, né? Quando vêm os sauditas, eles compram armas americanas, então está tudo resolvido, estão do lado dos Estados Unidos. Isso não é verdade, né? Durante a invasão soviética no Afeganistão, eu lembro que os sauditas colocavam $2 a cada $1 que os americanos colocavam lá. Era um acordo feito com eles para comprar arma e tal, etc. E assim, depois que os americanos invadiram o Afeganistão, né, os sauditas continuaram colocando dinheiro. Né? Ou seja, então, como é que fica essa aliança? Né? Uma aliança muito estranha, muito bizarra para nós, se nós não formos capazes de entender a lógica que está por trás. Né? Tanto que eu brinco, André, que é dormindo com o inimigo. Os americanos dormem com o inimigo. Né? É dormindo com o inimigo. Olha, parece a citação assim, de arrepiar o pelo, né? Mas o Mao Tse-tung aqui dizia, né? É um casal que dorme na mesma cama, mas sonham sonhos diferentes. De fato, né? De fato. Gente, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de colocar alguma coisa aqui no chat? Né? A professora Márcia indicou o livro do Danilo, Política Externa Norte-Americana no Oriente Médio e Jihadismo, e eu ia falar sobre isso também, né? De depois, quando a gente esse vídeo ele vai para o YouTube depois, ele vai ficar disponível, né, para quem não conseguiu assistir hoje, e aí eu vou sugerir que a gente coloque um link do livro para download, né? Eu acho que é bem bacana, assim, porque ele vai dar uma contribuição substancial aqui. Eu acho que a Raquel quer fazer uma pergunta, né? A Raquel levantou a mão. Não estou te ouvindo, Raquel. Eu acho que a Raquel saiu. Não, está aqui. Está aqui? Sim. Adelante. Escreve, Raquel. Raquel, você está sem o microfone.
Tem que ligar o microfone. Ok. Então, é que aqui no chat aparece que ela está sem acesso ao chat. Então, eu não sei se ela caiu ou se ela travou. Ah, tá. Né? Mas Mas assim, Danilo, vamos esperar aqui só um pouquinho para ver se ela volta, né? E você estava falando, André, sobre a miopia, né, norte-americana e soviética. Você repara que a própria ação americana última, perpetrada por Trump e Biden no Afeganistão, é o resultado da miopia. A busca de implementar um modelo ocidentalizado, né, e ainda confederado, né, de país naquela região. E veja o que deu. Eles entregaram de novo o quê? O governo para o inimigo, o Talibã, de índole sunita wahhabita. Que foi algo, inclusive, surpreendente, né? Porque, de uma forma ou de outra, historicamente, a gente começa a acreditar num dado momento que os americanos nunca mais vão fazer isso, né? Eles nunca mais vão escapar num avião com pessoas agarradas a ele, porque eles agora aprenderam com o Vietnã, etc. Não aprenderam, né? Não tem jeito. Acabou virando uma grande vergonha, impressionante como em pouquíssimo tempo o Talibã acabou recuperando o poder de uma tal forma que você até se pergunta, então, onde eles saíram? Né? Ou, na verdade, os caras só mandavam nas cidades. Né? Enfim, eu acho que a Raquel saiu mesmo. Eu não estou vendo ela mais aqui na reunião, não. Né? Mas, Danilo, só para a gente fechar, então, né? Para além do seu livro, que a gente vai linkar, você teria alguma sugestão de leitura para a gente se formar mais sobre porque assim, eu admito que eu conheço pouco sobre esse assunto. Eu só lembro de um livro do Urani, que é a Filosofia Árabe Moderna, né? Sim. Algo assim, que é bem bacana. Mas assim, o que você sugeriria para a gente dar uma olhada? Eu vou fazer algo melhor para vocês, meus amigos. Eu vou passar para vocês pelo chat, André, um popurrí de indicações. O que vocês acham? Maravilha. Pode ser sim. Agora, quer ver? Está aqui. Vamos lá. Aqui, calma aí. Mas, por exemplo, um texto que eu gosto demais para entender o Islã político são os textos do John Expósito, o André, que são excelentes, né? Excelentes, né? Que vale a pena lê-los. Também, quer ver? Nós temos o quanto, por exemplo, que você quer saber um pouco sobre o direito das mulheres no Islã, por exemplo, o trabalho do Murtardã é excelente. Mas eu vou dar aqui um texto que vocês, o que seria interessante para entender o contexto do Oriente Médio, é A Grande Guerra pela Civilização, do Robert Fisk, que também é excelente, é um jornalista, que também vale a pena lê-lo. Né? Que mais aqui que eu tenho? Sobre a Guerra Cósmica, que eu falei para vocês, as obras do Reza Aslan. Ele tem um texto sobre guerra cósmica que é excelente. Mas eu estou mandando aqui para vocês agora, aqui no chat, um pupurri aqui de livros para vocês. Aí, pronto. Tá aí. Para o interesse de vocês. Deixa eu ver aqui. Não chegou ainda. No chat? Calma aí. Espera que eu vou mandar agora. Pronto. Vê aí que chegou. Agora sim. Agora foi. Agora foi sim. Já estou copiando e colando aqui. Maravilha. Gente, então, Danilo, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Foi uma exposição fantástica. Foi muito bacana mesmo. A gente agradece por tudo. Né? Te agradeço de coração por estar aqui com a gente. É isso. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Não, agradeço em dobro ainda, porque para além da exposição muito bacana, entendeu? É por você estar presente nesse esforço também da gente retomar a LADA aqui no Brasil. Né? Vamos. Uma tarefa que
vai dar um trabalhinho assim, mas que eu sei que vai ser proveitosa, né? Vamos estar junto, conto contigo para ações futuras, né? André, nós estamos falando de Islã, mas eu vou usar uma frase cristã. Vamos combater o bom combate. Por mim, tudo bem. Tá tudo ok. Vamos embora. Se não me falha a memória, o Deus era o mesmo, só mudou o nome. Só mudou o nome. Há muito tempo ele continua sendo o mesmo, mas... Tanto que o termo, inclusive o termo Alá, vem de Ilá, que tem o mesmo radical, Tatiana, de de Elohim, né? Então é o mesmo radical semita, né? Coisas de nerd. Tá certo. Danilo, muito obrigado. Tatiana, muito obrigado por estar com a gente também. Você quer dar algum recado para a gente finalizar? Tem algum aviso? Muchas gracias al profesor Danilo, André, y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en esta sesión. Recordarles que estamos en un ciclo de 5 conferencias del ciclo Brasil y nuestro próximo encuentro está programado, ya les confirmo para que todos nos agendemos, el próximo 11 de julio, Imperio Camer, con Emiliano Unzer. Entonces, estaremos compartiendo la información a través de las redes sociales. Muy interesante la intervención, las diferentes formas de entender este fenómeno tan complejo y multidimensional. Gracias a Danilo, gracias a André y todas las personas que nos acompañaron hoy. Un feliz día para todos. A todos nós. Abraço grande. Até mais. Grande abraço a todos. Obrigado. Tchau. Abraço. Tchau, tchau.